Então, vamos passar imediatamente para o professor da UNB, doutor José Luiz Orelho. Tem palavra, professor, por 30 minutos. Obrigado, Ok, Luiz. ok, obrigado, Aloysio. Saudação a todas e todos que estão nos assistindo, especialmente ao governador Ciro Gomes, ao Nilson Araújo, que foi a pessoa do PCdoB que me convidou, né, e aos demais membros do partido e da fundação. Eu tenho uma apresentação, eu acho que está com a Marta. Sim, muito obrigado, Marta. Bom, o meu tema vai ser um pouco mais teórico, mas ele tem muita interface com o que a Marise Farri falou ainda há pouco. Tá? Eu sou absolutamente favorável ao controle de capitais, tá? Porque isso é um instrumento importante na estratégia de desenvolvimento. Então, a minha apresentação, ela é um novo desenvolvimentismo como alternativa para um projeto nacional de desenvolvimento com equidade social. Como é que eu passo aqui, Marta, o slide? Eu passo daqui do meu... Ah, ok, obrigado. Bom, próximo slide, por favor. Opa, é que ele tem isso. Bom, você pode fazer os círculozinhos? Aqui ele tem uma... Bom, essa primeira lâmina mostra a tragédia brasileira. Tá? É uma figura que apresenta a taxa de crescimento do PIB per capita do Brasil, ou seja, já considerando o crescimento da população, na média móvel de 10 anos, desde 1930, e aí eu escolhi 1930, que foi o ano da Revolução, né, de 1930, do Getúlio Vargas, que assim, quando para mim, é a data do início do desenvolvimento econômico brasileiro. Né? Você ter, de fato, um projeto de desenvolvimento econômico. Bom, nós observamos, então, a seguinte característica. De 1930 até 1977, o Brasil acelera o ritmo de crescimento da renda per capita na média móvel decenal. A gente vê que nos 15 anos do governo Getúlio Vargas, né, a renda per capita crescia 3% ao ano. Tá? Quando nós passamos para os anos 50 e pega o primeiro governo, desculpe, o segundo governo Getúlio Vargas, né, e o Juscelino Kubitschek, o crescimento da renda per capita acelera para 4% ao ano. Tá? Nós temos uma desaceleração no início dos anos 60, que é basicamente durante o governo Jânio Quadros ou João Goulart, né, que, de uma certa forma, explica o golpe militar, quer dizer, houve uma desaceleração no crescimento. Não vou entrar aqui nas razões do porquê que o crescimento se desacelera no período 61-63, mas a partir das reformas introduzidas pelo PAEG, né, a economia brasileira passa a apresentar uma taxa exuberante de crescimento da renda per capita, a média móvel decenal chega a 7% ao ano. E a partir daí ela despenca. Né? Quer dizer, nos anos 80, no final, lá de 1990, que termina a média móvel decenal de toda a década de 80, a gente está com uma economia estagnada, ou seja, com a economia crescendo 0% em termos de renda per capita. Os anos 90 foram anos muito ruins. Quer dizer, se por um lado a gente teve a estabilização econômica, né, a estabilização dos preços com o plano real, né, aquela expectativa de que bastava a gente resolver o problema da dívida externa e bastava a gente resolver o problema da inflação, que o desenvolvimento voltaria automaticamente, isso não aconteceu. Tá? Quer dizer, os dois mandatos do presidente Fernando Henrique Cardoso foram muito ruins, né, em termos de crescimento econômico. Quer dizer, o PIB cresceu 2,5%, a renda per capita em torno de 1%, ou seja, 3 vezes menos que crescia lá atrás com o governo de Getúlio Vargas. Que, aliás, o Fernando Henrique, né, queria desmontar, né, toda a herança, né, do governo Getúlio Vargas. Né? Na verdade, os liberais brasileiros estão querendo vencer o Getúlio Vargas em retroativo, até hoje. Né? Eles têm o Getúlio Vargas inimigo. Bom, e aí, no início dos anos 2000, quer dizer, aí o Brasil pega um vento, né, vento de cauda, né? Vento de cauda bastante favorável, com os dois primeiros mandatos do presidente Lula. Né? Nós temos uma aceleração do crescimento. Em 2013, a média móvel de 10 anos do PIB per capita, 2013 já é o governo Dilma, chega a 3%. Ou seja, com todo o vento favorável, a gente consegue chegar ao que era o governo
Getúlio Vargas lá em 1930, 1945. Bom, depois de 2013 foi um desfiladeiro abaixo, né? Quer dizer, aqui eu tenho dados até 2017, mas se a gente fosse pegar até 2019, ou seja, antes da crise, antes da pandemia do coronavírus, a gente teria um crescimento da renda per capita inferior a 1%. Quer dizer, um crescimento da renda per capita de 1% leva 70 anos para que o país dobre a sua renda per capita. 70 anos. Só para vocês terem uma ideia da comparação, a Espanha tem um crescimento do PIB de longo prazo de 2,5%. Se a população cresce 0,2%, 0,3%, significa que, grosso modo, a Espanha tem um crescimento da renda per capita de 2% ao ano. Com 2% ao ano, a Espanha dobra a sua renda per capita em 35 anos. Né? Enquanto que, com um crescimento de 1% da renda per capita, nós vamos dobrar cada 70. Ou seja, a gente vai ficar cada vez mais longe de países como a Espanha, como Portugal, e, enfim, Estados Unidos, Japão, então, nem se fala. Próximo slide, por favor. Assim, essas são as bolinhas. Eu só estava ilustrando quais eram os governos. Né? Sim, muito bem. Próximo slide. Bom, essa aqui é slide de propaganda, essa questão da macroeconomia da estagnação brasileira, eu trato no meu livro, escrito em coautoria com Luiz Fernando de Paula, Macroeconomia da Estagnação Brasileira, cujo prefácio foi feito pelo Luiz Carlos Bresser Pereira e foi publicado agora em abril de 2021. Próximo slide, por favor. Pode ir passando. Bom, então, para que a gente possa entender a tragédia brasileira, a gente tem que fazer algumas considerações teóricas. Quer dizer, primeiro, o que é o desenvolvimento econômico? Quer dizer, o desenvolvimento econômico é um processo pelo qual a acumulação de capital físico e a incorporação de progresso técnico permitem um aumento persistente da produtividade do trabalho e do padrão de vida da população brasileira, ou da população em geral. É importante chamar a atenção que as diversas escolas de pensamento, elas podem divergir sobre as fontes de crescimento da produtividade e sobre os determinantes da acumulação de capital, mas não existem divergências sobre os drivers do processo de desenvolvimento econômico. É muito comum, né, os economistas liberais da mídia, né, tipo Samuel Pessoa, Marcos Lisboa, etc., fazer uma caricatura do pensamento desenvolvimentista brasileiro, dizendo, não, os desenvolvimentistas acham que se aumentar o consumo, você tem desenvolvimento econômico. Coisa nenhuma. Quer dizer, para que você tenha desenvolvimento de longo prazo, você tem que aumentar a produtividade, e é o aumento da produtividade que leva ao aumento dos salários. E é o aumento dos salários que leva ao aumento do padrão de vida da população. Ok? Próximo slide, por favor. Bom, e quais são as fontes de crescimento da produtividade? Bom, na tradição keynesiano estruturalista, ou novo desenvolvimentista, o crescimento da produtividade depende dos seguintes conjuntos de fatores. Primeiro, progresso técnico. Ele pode ser incorporado em máquinas e equipamentos. É quando acontece, por exemplo, quando a empresa compra, né, uma máquina melhor, enfim. E, portanto, na medida que é incorporado, ele depende do investimento. Quer dizer, por que a produtividade do trabalho não está crescendo no Brasil? É porque o trabalhador brasileiro é preguiçoso? Não, porque as empresas não estão investindo. Como as empresas não estão investindo, não estão modernizando seu equipamento e, por isso, não tem aumento de produtividade. Né? E também pode ser desincorporado, e aí depende de uma coisa que o Prêmio Nobel de Economia, Kenneth Arrow, chamava de economias dinâmicas de escala, que, no fundo, é aprendizado. Ou seja, a ideia de que, na medida que o trabalhador vai repetindo várias vezes o mesmo processo produtivo, ele vai aumentando a sua destreza e, com isso, ele fica mais produtivo. Pode passar mais um, por favor? Bom, e a segunda fonte de crescimento da produtividade é a mudança estrutural. Né? O que é mudança estrutural? A mudança na composição da estrutura produtiva da economia. Ou seja, na direção de setores mais complexos ou sofisticados, ou seja, com maior valor adicionado per capita. Né? Próximo slide, por favor. Bom, isso é só um quadro síntese daquelas ideias que eu já coloquei. Podemos passar esse slide. Bom, o que é a complexidade econômica? Complexidade econômica é um conceito definido por um físico chamado César Hidalgo, né, que trabalha muito com economia, que ele define o seguinte: é o conhecimento técnico e científico que está embutido nas pessoas, capital humano,
nas máquinas, equipamentos, capital físico, na capacidade das pessoas em se conectarem e assim trocar informações, que é o capital social. Próximo, por favor. Dessa forma, aquilo que uma economia produz e exporta revela sofisticação ou complexidade das suas capacitações produtivas. Então, o Hidalgo ele define complexidade econômica como a combinação de duas coisas. A combinação de diversidade e sofisticação das atividades produtivas, a qual se origina do conhecimento técnico, know-how, e do conhecimento científico, knowledge, acumulado ao nível da economia como um todo. Próximo slide, por favor. Esse slide é fantástico. Né? É tirado do Atlas de Complexidade Econômica para o ano de 2014, né? Portanto, antes da crise de 2014-2016, e faz, né, uma correlação entre o índice de complexidade econômica calculado pelo Hidalgo e Hausmann, tem um Atlas de Complexidade Econômica que mostra isso, e o PIB per capita. Né? E aí o que a gente vê? Basicamente é o seguinte, quanto mais sofisticada é a estrutura produtiva de um país, maior tende a ser o nível de renda per capita. É lógico que existem países outliers. Né? Por exemplo, a Austrália é um outlier. Quer dizer, é um país que é basicamente um exportador de commodities, mas como tem muita terra e pouca gente, então tem um nível de renda per capita alto. A mesma coisa vale para o Canadá. Né? Aliás, geralmente os economistas que são contra a indústria usam esses outliers como se fosse argumento geral. Ah, mas e a Austrália? Bom, a Austrália tem o mesmo território do Brasil e 5 vezes menos pessoas. Tá? E tem minério de ferro para tudo que é lado. Né? Então, você consegue ter um nível de renda per capita muito alto. Idem para o Canadá. Né? Mas países como o Brasil, que tem 210 milhões de pessoas, não pode se tornar um país rico apenas com atividades primárias exportadoras, como o gráfico nos mostra. Né? Quer dizer, o Brasil tem um nível de renda per capita médio, um nível de complexidade compatível com esse nível de renda per capita. Agora, os países que estão lá na extrema-direita, Suíça, Alemanha, Estados Unidos, são países que têm uma alta complexidade econômica e um alto nível de renda per capita. Então, se a gente quer se desenvolver, se a gente quer tornar esse país um país rico em algum momento no futuro, porque senão não tem futuro para esse país, senão a gente vai ter Bolsonaro o resto da vida, porque o Bolsonaro está se aproveitando da ideia de que o brasileiro perdeu a esperança no crescimento econômico, e aí ele coloca outras agendas. Aí vem a agenda dos costumes, da bala, de mais não sei o quê, ele coloca isso. A gente tem que... O foco tem que ser o desenvolvimento econômico. A gente tem que mostrar para as pessoas que os filhos delas vão ser mais ricos que elas, que os netos delas vão ser mais ricos que os filhos. Ok. Próximo slide, por favor. Agora, complexidade econômica é um negócio tão legal que não só ele está positivamente relacionado com o nível de renda per capita, como ele está inversamente relacionado com a desigualdade na distribuição de renda. Ou seja, países mais sofisticados, que têm uma estrutura produtiva mais complexa, têm uma distribuição de renda mais igualitária. Mas por que isso? Isso, governador Ciro, acho que foi a coisa que o PT não entendeu. É a minha grande crítica, o senhor sabe que eu já faço crítica política econômica do PT há muitos anos. Né? O que o PT tentou fazer? O PT tentou fazer distribuição de renda por decreto. Ou seja, fez... Né? Teve uma coisa que tinha que fazer mesmo com o Bolsa Família. O Bolsa Família é para miserável, é simplesmente aquelas pessoas que realmente estão à margem de uma economia de mercado. Tá? Mas tentou, por intermédio do aumento do salário mínimo, né? Por intermédio de uma lei de aumento do salário mínimo, aumentar os salários e com isso melhorar a distribuição de renda. O que acabou acontecendo? O que acabou acontecendo é que isso reduziu a margem de lucro da indústria de transformação e acelerou o processo de desindustrialização da economia brasileira. Ou seja, se você quer melhorar o perfil da renda, da distribuição de renda no Brasil, você tem que fazer melhorar o perfil do emprego. É saber aonde essas pessoas estão trabalhando. Se, governador Ciro, você pegar um programa que saiu naquele Cidades e Soluções, da Globo News, sobre São Francisco do Sul, que é onde está a fábrica da WEG, você vai ver lá que quase não tem violência na cidade, a distribuição de renda é excelente, todo mundo tem escola, tem hospital, né? Basicamente por quê? E o sonho dos garotos de 14 anos é fazer uma carreira na WEG.
porque ele sabe que ele vai começar como trabalhador lá ganhando R$ 2.000 e vai terminar ganhando 7, 8 mil reais, com isso ele vai poder ter uma casa, vai poder ter uma família, vai poder criar seus filhos, vai poder ter uma fonte, uma vida digna. Então, se a gente quer mudar a distribuição de renda no Brasil, nós temos que mudar o perfil do emprego. Aquilo que o Guedes chamou de invisíveis, né, não são os invisíveis, são as pessoas que estão trabalhando no setor de subsistência. Que quando o Furtado, o Prebes, né, e o Lewis, lá nos anos 50, estavam estudando economia dual, a atividade de subsistência era uma atividade que estava só no campo. Só que com a urbanização, a atividade de subsistência veio para a cidade. Então, quem é o trabalhador do setor de subsistência? É o guardador de carro, é o cara que faz entrega de aplicativo, é o sujeito que é camelô. Quer dizer, com esse perfil de emprego, a gente não vai melhorar a distribuição de renda nunca. O que a gente tem que fazer é gerar empregos no setor moderno da economia para absorver essa força de trabalho. É claro que o investimento em educação vai ser fundamental. Senão, você não consegue, né, incorporar essas pessoas. Tá? Próximo slide, por favor. Quanto tempo eu tenho ainda? Eu sei quem está controlando. Marta, sabe quanto tempo eu tenho? Bom, então... Bom, eu queria só... Bom, eu tenho uma apresentação muito grande, eu não sei se eu vou conseguir fazer ela toda, tá? Mas eu gostaria ainda, falando mais um pouquinho sobre... Pode passar esses 2 slides, Marta, por favor, os próximos. Tá, pode passar esse. Bom, é aqui que eu quero chamar a atenção para o novo desenvolvimentismo. Vocês acham que o novo desenvolvimentismo ele dá uma base teórica para o Projeto Nacional de Desenvolvimento. Né? Quer dizer, o novo desenvolvimentismo, que foi denominado, né, como o Consenso de São Paulo pelo economista francês Robert Boyer, pode ser entendido como uma abordagem para os determinantes profundos do desenvolvimento econômico, na qual a política macroeconômica é vista como a causans dos diferenciais de crescimento de longo prazo entre os países, notadamente os de renda média. Próximo, por favor. Pode passar esses slides, esses são coisas mais teóricas. Bom, isso aqui são só os grandes... Pode passar. As grandes figuras da Escola Novo Desenvolvimentista, o Bresser, eu, o Nelson Marconi e o Paulo Galo, esses são os livros. Pode passar, por favor. Bom, algumas proposições fundamentais do novo desenvolvimentismo. Primeiro, desenvolvimento econômico é um processo cumulativo de elevação dos salários e do padrão de vida da população, que é viabilizado pelo aumento da produtividade do trabalho, que decorre do progresso técnico incorporado em novas máquinas e equipamentos e da transformação estrutural da economia, com a migração de trabalhadores de setores com menor valor agregado por trabalhador para setores com maior valor agregado por trabalhador. Portanto, a transformação estrutural do emprego e da produção é fundamental para o crescimento econômico. Eu tenho uma dúvida. Oi, eu poderia só terminar minha apresentação e aí a gente... Professor Aurélio, desculpe não ter me informado logo, você tem 12 minutos, faltando 5, eu dou o toque, tá bem? Eu tenho 12 minutos. Você tem 12. Tá bom, muito obrigado. Aconteceu aqui algum... Tá. Alguém está com bom. A taxa de crescimento da produtividade... Isso é canal da UDN atrapalhando. A taxa de crescimento da produtividade, portanto, depende da taxa de crescimento do estoque de capital por trabalhador e da evolução da estrutura produtiva ao longo do tempo. Próximo slide, por favor. Alguém está com o microfone aberto que está fazendo ruído. É o Lucas. Tem o Lucas. Ô, Lucas, desliga esse negócio aí, Lucas. Pelo amor de Deus. O ritmo de crescimento da produção real, por outro lado, é determinado pelo crescimento da demanda, que não cria capacidade, e o investimento se ajusta no longo prazo ao ritmo de criação da demanda, de modo que não pode liderar o crescimento da produção, mas é puxado por ele. E aqui tem uma questão que ela tem conexão com o que a Marise Farri falou. Numa economia aberta, que não tem moeda de reserva internacional,
o crescimento da produção só será sustentável no longo prazo se for liderado pelo crescimento das exportações. Mas não é de exportação de qualquer coisa, não. É exportação de produtos manufaturados. Ou seja, o Brasil precisa não só reindustrializar a sua estrutura produtiva, mas a sua pauta de exportações. Okay? Se a gente tentar, como foi feito durante as administrações petistas, puxar o crescimento pela demanda interna, seja gastos do governo, seja consumo das famílias, né, essa trajetória de crescimento vai ser interrompida mais cedo ou mais tarde por uma crise de balanço de pagamentos. Próximo slide, por favor. O ritmo de crescimento da produção não se limita aos fatores do lado da oferta, uma vez que o ritmo de crescimento do estoque de capital, da força de trabalho e do crescimento da produtividade se adaptam no longo prazo ao ritmo de crescimento da demanda autônoma que não cria capacidade. No longo prazo, também o balanço de pagamentos não é uma restrição ao crescimento, porque aquilo que o Prebes chamava de elasticidade de renda das exportações e das importações não são constantes, mas mudam ao longo do tempo de acordo com a estrutura produtiva da economia. Então, é lógico, se você tem uma economia que é primária exportadora, então ela vai ter uma baixa elasticidade de renda das exportações e uma alta elasticidade de renda das importações. Essa economia vai estar sempre com, né, a forca da restrição externa no seu pescoço. Mas, à medida que você industrializa a economia, e foi o que nós fizemos durante 50 anos, tá, você vai afrouxando essa restrição externa. Próximo slide, por favor. Mais um. Bom, então, a restrição ao crescimento de longo prazo é dada em economias como a brasileira, que possuem recursos naturais abundantes, pela tendência crônica de sobrevalorização cambial, que depende de dois fatores. Primeiro, da doença holandesa, né, e dos fluxos de capitais externos. Aí, mais uma vez, um ponto de contato com o que falou a Marise Farri. São duas fontes de apreciação. Quer dizer, com a taxa de câmbio que a gente está hoje, né, em 5,30, os produtores de soja do interior de Goiás estão nadando de dinheiro. Estão nadando de dinheiro. Tá? A cidade de Goiânia, para quem já foi em Goiânia, tá, tem os novos edifícios que estão sendo construídos em Goiânia, tem edifícios com 60 andares, com apartamentos de 400 metros quadrados, e que você tem elevador para o carro, ou seja, você leva o carro para o seu apartamento. É um pouco brega, mas, enfim, isso acaba mostrando a pujança do agronegócio brasileiro e como o agronegócio é competitivo, né, independente da taxa de câmbio. Né? Bom, então a sobrevalorização cambial atua para interromper e, em sequência, reverter o processo de sofisticação produtiva, o que produzirá uma redução da taxa de crescimento da produtividade, sendo a principal causa da armadilha da renda média para alguns países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil e da Argentina. Próximo slide, por favor. Bom, aí a taxa de câmbio, Luana Dossier, de 94 a 2015, né? Na média móvel dos últimos 5 anos. Ou seja, de 1994 a 99 e depois de 2007 para frente, a taxa de câmbio muito baixa. A gente só teve um período muito pequeno de câmbio competitivo. Por isso que os empresários não investem. Né? Quer dizer, vem aquela crítica dos liberais, mas agora o câmbio está bom. Realmente, agora está 5,30, o câmbio está bom. A questão não é saber se o câmbio está bom, é por quanto tempo ele vai ficar nesse patamar. Esse é o ponto. Tá? Porque nós já tivemos períodos em que o câmbio ficou bom. Tá? Agora, o problema é que esse gráfico mostra claramente que o câmbio tende a se sobrevalorizar no longo prazo, e os empresários têm memória disso, e na medida que eles têm memória disso, eles não investem mesmo quando o câmbio está bom. Porque eles sabem que está bom agora, mas em algum momento vai deixar de estar bom. Próximo slide, por favor. Professor Eiro, é preciso ponderar também a taxa de juros absolutamente fora do padrão global como fator distorsivo da taxa de câmbio para essa direção. Com certeza, com certeza. Essa foi a taxa. Na verdade, é o outro lado da moeda. Quer dizer, o câmbio sobrevalorizado é, em larga medida, o resultado da nossa taxa de câmbio, da nossa taxa de juros muito alta. Tá? Bom, esse gráfico é para tirar
a dúvida de qualquer cético. Mostra a evolução da taxa de câmbio e a participação da indústria de transformação no PIB, né, da economia brasileira de 2003 a 2010. Vieram juntinhas. O câmbio apreciou, o que aconteceu? A participação da indústria de transformação no PIB caiu. Ou seja, a economia se desindustrializou. Então, ao contrário do que aconteceu nos países envolvidos, Reino Unido, Estados Unidos, Alemanha, né, que passaram por um processo de desindustrialização, que a gente pode chamar de natural, né, porque passaram, né, por um setor de serviços tecnologicamente sofisticado, a indústria perdeu espaço no PIB e os trabalhadores que saíram da indústria foram para o setor de subsistência urbano. Então, virou motorista de Uber, virou, enfim, dono de uma pequena birosca, etc, etc. Próximo slide, por favor. Loureiro, 5 minutos, viu? Ok, obrigado. Bom, outro ponto importante. Poupança doméstica e poupança externa são substitutos não complementares. Em bom português, tá? Capital se faz em casa. Não importa, você não importa capital. Tá? Bom, a nível agregado, é o investimento que determina a poupança, mas a composição da poupança depende do nível da taxa de câmbio real. Então, o que é a poupança externa? A poupança externa é simplesmente outro nome do déficit em conta corrente. Né? O déficit em conta corrente advém de valorização da taxa de câmbio. Né? Bom, quando o câmbio se valoriza, as pessoas gostam no curto prazo. Por quê? Ora, fica mais barato viajar para Madrid, eu, por exemplo, aliás, algum dia eu tenho que encontrar o Gustavo Franco, pessoalmente. Eu vou agradecer ao Gustavo, porque eu era bolsista na época do Plano Real, né? E boa parte dos meus livros eu comprei na época do câmbio sobrevalorizado, e eu com bolsa de mestrado, conseguia viajar para a Espanha todas as férias. Então, eu fui em 94, 95, né? Conseguia viajar com a bolsa de mestrado, que na época era quase $800. Né? Então, mas no curto prazo é bom. Né? Ou seja, porque no curto prazo você tem aumento do salário real. Né? Só que, salário real, por isso que eu disse que o efeito de curto prazo é bom, é como o do álcool, né? Que fica todo mundo eufórico, alegrinho, etc, etc. Né? Então, os salários aumentam, só que isso, então, você redistribui renda das empresas para os trabalhadores, e como a propensão a poupar a partir dos lucros é maior do que a propensão a poupar a partir dos salários, você reduz a taxa de poupança doméstica. Então, a poupança externa aumenta, a poupança doméstica diminui, né? E com isso a taxa de poupança nacional fica exatamente como estava. Próximo slide, por favor. Próximo, por favor. Bom, isso aqui, com isso eu vou terminando minha apresentação, são apenas dados de investimento e poupança no Brasil versus países ricos. Quer dizer, aqui numa amostra da Alemanha, dados de 2017, Alemanha, França, Itália, Reino Unido, Espanha, Estados Unidos, Japão, Canadá e Brasil. A média da taxa de investimento é de 20,22%, a poupança doméstica 20,78%, portanto, a poupança externa é negativa, de menos 0,56%. Agora, olha o Brasil. O Brasil destoa da média. O Brasil tem uma taxa de poupança de investimento bem mais baixa, de 16%, e uma poupança doméstica mais baixa ainda, de 15%. Próximo slide, por favor. Agora, na comparação com os BRICS, África do Sul, Brasil, China, Índia e Rússia, média da taxa de investimento de 26,8%, a poupança doméstica maior do que o investimento, de 27,4%, portanto, poupança externa negativa para os BRICS, 0,60%. O Brasil destoa na taxa de investimento, tem a taxa de investimento bem menor, uma taxa de poupança doméstica bem menor, e, ao contrário da China, da Índia e da Rússia, o Brasil tem poupança externa positiva, ou seja, tem déficit em conta corrente. Próximo slide, por favor. Bom, e agora nas três grandes economias da América Latina, Argentina, Brasil e México, o cenário é similar, a média é 18,67% para a taxa de investimento, 17,33% para a poupança doméstica e poupança externa. Aí sim, esse é o modelo latino-americano de desenvolvimento. É o modelo de crescimento com poupança externa, de 1,33%. Próximo slide, por favor. Bom, esses aqui são apenas gráficos. Você pode passar aqui, enfim, eu quero já arrumar para as minhas conclusões. Pode passar esses slides.
essa correlação entre poupança doméstica e poupança externa. Né? Esse gráfico é interessante que mostra como que a poupança doméstica e a poupança externa são substitutas. Ou seja, quando a poupança doméstica aumenta, a poupança externa cai. Quando a poupança doméstica diminui, a poupança externa aumenta. Próximo slide, por favor. Bom, pode passar esse. Esse aqui é outro problema grave. Quer dizer, a poupança do governo e a poupança externa, os chamados déficits gêmeos. Quer dizer, desde 2012 que o governo brasileiro está com poupança negativa. Tá? E em 2015 ele chegou a uma despoupança de 6%. A contrapartida disso foi a poupança externa de quase 4%. Esse é o desequilíbrio. Esses dois desequilíbrios estão juntos, o desequilíbrio fiscal e o desequilíbrio externo. Então, a gente precisa enfrentar esses dois desequilíbrios. E, para isso, a gente precisa ter um câmbio competitivo, mas também precisa recuperar a capacidade de poupança do Estado brasileiro. Né? E não tem outro jeito a não ser aumentar a receita tributária. É um mito a ideia de que nós não podemos aumentar a carga tributária no Brasil. Né? Se a gente olhar todos os ajustes fiscais feitos desde a Segunda Guerra Mundial, os militares, quando fizeram PAEG, aumentaram a carga tributária em 4% do PIB. Né? O seu Fernando Henrique Cardoso, na mudança do primeiro para o segundo mandato dele, aumentou a carga tributária em mais 4% do PIB. Né? Do Lula para cá, a carga tributária tem estado estável em 32% do PIB. Né? É perfeitamente possível, por intermédio de uma reforma tributária progressiva, né, em que você, como defende o governador Ciro, coloque imposto de renda sobre lucros e dividendos distribuídos, em que você torne o imposto sobre propriedade, IPTU e ITR, mais progressivo. Quer dizer, eu aqui em Brasília eu pago mais de IPVA do que de IPTU, o que é uma coisa absolutamente esdrúxula. Né? E também eu acho que uma das únicas reformas que prestam, né, que estão sendo colocadas em votação no Congresso Nacional, é a PEC 45, de autoria do deputado Baleia Rossi, que ela vai consertar o sistema de impostos indiretos no Brasil, e, com isso, vai desonerar a indústria. Né? Quer dizer, nosso grande problema é a indústria e muito pouco o agronegócio e o setor de serviços, portanto, acaba contribuindo para a desindustrialização da economia brasileira. Próximo slide, por favor. Próximo slide, por favor. Bom, aqui, só para fechar, quer dizer, a taxa de câmbio e a poupança doméstica como proporção da poupança total vão juntinhas. Ou seja, quando a taxa de câmbio se aprecia, a poupança doméstica diminui como proporção da poupança total da economia, o que, obviamente, inclui a poupança externa. Próximo slide, por favor. Bom, passa esse. Eu não tenho tempo agora de falar sobre isso. Bom, aqui sim, esse ponto eu quero, com isso eu vou fechar. A adoção de uma estratégia de crescimento com poupança externa, que é o modelo latino-americano. Se a gente for diferenciar o modelo latino-americano do modelo asiático, o modelo latino-americano é o modelo de crescimento com poupança externa. O modelo asiático é o modelo de crescimento com poupança interna. Né? Então, foi a adoção dessa estratégia de crescimento com poupança externa, a partir do consenso de Washington, né, pelos países da América Latina, na década de 90, que levou, além da doença holandesa, a sobrevalorização cambial. E aqui é o ponto que eu faço com que o governador Ciro Gomes mencionou ainda há pouco: o crescimento com poupança externa exige que os formuladores de política econômica estabeleçam o nível da taxa de juros doméstica em nível mais alto ao correspondente à soma da taxa de juros internacional com o prêmio de risco país. Ou seja, esse modelo de crescimento com poupança externa pressupõe juros elevados, e na medida que você tem juros elevados, você tem sobrevalorização da taxa de câmbio. Próximo slide, por favor, vamos caminhando para o final. Ok? Bom, era isso que eu tinha para apresentar. Você pode só colocar aí o meu contato para quem... dá mais um cliquezinho, só para meus e-mails e
Esses são meus e-mails, meu website, enfim, muito obrigado pelo prazer, né, de poder estar aqui hoje apresentando as minhas ideias para a gente poder retomar o desenvolvimento econômico do Brasil, sem o qual nós vamos ficar discutindo as besteiragens que o Bolsonaro fala todos os dias. Muito obrigado. Obrigado a você, professor Loureiro. Conseguiu aí, apesar da interrupção, concluir bem a sua exposição, também com ideias claras. Muito obrigado, então, pela sua participação no seminário. Né? Sérgio, eu poderia fazer uma questão de 30 segundos para o Ciro Gomes? Uma pergunta? Pode sim, Loureiro, pode. Por favor, pode fazer. Ciro, como é que você explica a resiliência do Bolsonaro? Eu já venho prevendo o impeachment do Bolsonaro desde maio de 2020, e até agora nada. O desgraçado, com 15 milhões de desempregados, 500 mil mortos, com a imagem internacional do Brasil na lama, tem 30% de doido que ainda apoia esse cara. Como é que se me explica a resiliência do Bolsonaro? Ou seja, por muito menos a Dilma foi empichada, muito menos. Né? Máximo seria uma infração de trânsito. Né? E nós temos um genocida, né, que ainda tem um suporte considerável na população brasileira. Era isso que eu queria ouvir do político Ciro Gomes. Boa, Loureiro. Com a palavra, o companheiro Ciro Gomes. Bom, vou responder ao professor Loureiro, que sempre ilumina as minhas compreensões do Brasil. No Loureiro que eu... Loureiro, enfim, nos novos desenvolvimentistas, professor Bresser, enfim, nessa tropa toda que eu tenho buscado inspiração e as equações técnicas para as minhas inquietações. Vou responder ao Loureiro, porque isso introduz a resposta, por mais que pareça que não. A questão básica, Loureiro, é que com Lula houve o que eu estou chamando de nacional consumismo muito poderoso. O salário mínimo, por causa da desvalorização do câmbio e por uma política mais apressada, saiu de equivalência a poder de compra de 100 para 320 dólares. O crédito subiu de 15% para 55% do PIB. Era o Meirelles mandando a taxa de juros lá para o céu e o Lula fazendo crédito dirigido. Pronaf, agricultura familiar, BNDES, etc., etc. O fato, enfim, FIES, etc., etc. Então, junta o poder de compra do salário mínimo, a explosão do consumo, a explosão do crédito e a consolidação das políticas sociais compensatórias, que está no ideário de Washington, não é? No Bolsa Família é o mais conhecido. Isto daí criou uma ascensão social insustentável, embora muito importante, que se dá valor, não é para negar isso, mas ela era uma coisa de curto prazo, porque não se sustentava. O que aconteceu? 50 milhões de pessoas saíram da classe D e E, que é classificada pelo IBGE por padrões de consumo, e ascenderam para a classe C e B. E aí, por exemplo, o Lula fala, o pobre come picanha e viaja de avião. E isso aconteceu. Só que como é que acontece isso? Aconteceu, o país explode as suas importações, isso aí o amigo conhece bastante bem, o desequilíbrio em manufaturado chegou a quase 130 bilhões de dólares e isto foi compensado durante a transição do governo Lula, do período primeiro do Lula, por um ciclo especialmente alto e generoso de preços de commodities. Então, só para vocês terem uma ideia, a Dilma, quando tomou posse, nós estamos vendendo uma tonelada de minério de ferro por 190 dólares. Quando ela foi derrubada, nós estamos vendendo por 38. Quando o Lula entregou para a Dilma o governo, nós estamos vendendo um barril de petróleo por 110 dólares. Quando a Dilma foi derrubada, estamos vendendo por 30. Então, o ciclo artificialmente alto de preços de commodities pagou a conta e artificializou a insustentabilidade do nacional consumismo. Esse episódio já tínhamos assistido lá com o Fernando Henrique. Por quê? Porque a inflação no Brasil não era uma doença da moeda, e eu quero repetir isso, porque eu estava lá. A inflação no Brasil era uma negociata, era um mecanismo patológico de financiamento do setor público e um mecanismo de ganhar dinheiro para aqueles que detinham excedentes financeiros indexados, porque essa é a única invenção brasileira, que é a correção monetária. Então, na medida em que você subtrai essa brutal tributação regressiva, como que era a inflação no Brasil, incrementa a renda vai direto ao consumo, a população se sente feliz, felicita o governante do dia, deu-se a reeleição de Fernando Henrique. Quebrou o país porque o país não tinha e tal. E dali para cá, o acumulado de problemas brasileiros. Então, o que aconteceu, né, com o governo da Dilma? Exatamente a mesma coisa que aconteceu com o governo do Fernando Henrique, pela mesma razão.
inclusive na caricatura. Também visita não pode incomodar aqueles que generosamente lhe convidam, como os meus camaradas do PCdoB, que têm uma compreensão política partidária que eu respeito, mas não concordo contemporaneamente. Que é o seguinte, quer dizer, o Fernando Henrique, quando o Brasil quebrou, substituiu a âncora cambial artificialmente montada por nós lá atrás para sustentar uma nova moeda, que era o real, precariamente, que dependia de mudanças estruturais que o Fernando Henrique traiu em nome do populismo de se reeleger, e eu rompi ali no primeiro momento do governo Fernando Henrique, fui para o estrangeiro, larguei a política, saí do PSDB, passei a ser um crítico, escrevi artigos e estou desde então reclamando. Porque eu vi as tratativas. Então, o que acontece lá? Nunca mais o PSDB ganhou uma eleição nacional. Com a Dilma, qual foi o filme? Como é que um país quebra? Desvalorizando o câmbio. O Fernando Henrique saiu de R$1 para 4, que equivalia a 9 quando o Lula tomou posse. A Dilma saiu de 1,75 para 4. Então, o que acontece quando você tem uma desvalorização do câmbio e com a expansão do crédito não tendo correspondência na renda do povo? O que aconteceu concretamente para a gente entender a resiliência do Bolsonaro? E eu quase peço para descontar o meu tempo para responder, mas não vou precisar, não. Vou ser telegráfico aqui, até porque nós precisamos encontrar muitas outras vezes para aprofundar essas discussões. Mas o que acontece? Você destrói a renda da população e aconteceu com isso. A Dilma pegou o desemprego em 4 e levou para 11. O salário mínimo, que era 320, caiu para 180. A poder de compra em dólar, que é o que interessa. O PIB brasileiro não caiu 4,1% no ano passado. O PIB brasileiro caiu 25% em dólar. A Dilma pegou a economia brasileira com a 6ª posição do mundo e caiu para a 9ª, por causa do poder de compra do dólar. O Bolsonaro pegou em 9ª, derrubou para 12º. Então, o que aconteceu com o povo brasileiro? Sabe aqueles 50 milhões? Alguém chegou para eles e disse: segura na brocha que eu vou tirar a escada. As pessoas perderam o emprego. O crédito que explodiu virou 67 milhões de pessoas com nome sujo no SPC. Eu volto a esse ponto, que eu falo obsessivamente nele. Alguém reclama que eu falo nisso, não falo em salário. Vou falar já. Mas o FIES são 46 bilhões de reais, Oreiro, de inadimplência, 46 bilhões de reais. Sabe o que é o FIES? Isso não é de esquerda, não. FIES é dinheiro, 46 bilhões que saíram dos cofres do governo, foram para o bolso do empresariado, que gerou o maior conglomerado de educação privada do planeta Terra neste país, sofrido e machucado e atrasado como o Brasil. Nós geramos os maiores conglomerados de educação privada do mundo, basicamente financiando, e o garoto ficou inadimplente. 6 milhões de garotos brasileiros estão inadimplentes. Então, veja, os 70 milhões de inadimplentes no SPC, 6 milhões de empresas, basicamente o genocídio da pequena e média empresa, estão no Serasa. Isso aconteceu com a Dilma, com o PT. Compreende? Isto é que produziu o bolsonarismo boçal. Se a gente não entender isso, e não é para punir ninguém, não é para retaliação de ninguém, não, é para a gente olhar o futuro, para a gente se reconectar com a alma do nosso povo, sabe? Porque aconteceu com as pessoas, elas são todos testemunha. Isso não é de direita ou de esquerda, isso é rancor, isso é raiva, isso é ódio, isso é um sentimento mais desagradável que um eleitor tem, que de ser enganado pelo estelionato eleitoral. Este é o primeiro fenômeno da resiliência do Bolsonaro, que é o voto de vingança, e que esse voto fica resistente na medida em que a solução que se oferece é a volta ao passado. Como se houvesse na cabeça do povo a possibilidade que a marketagem do PT tenta de fazer o Lula uma coisa e a Dilma outra coisa. E o Lula impôs a Dilma. Eu estava nas reuniões, pô. Eu estava nas reuniões. E eu votei. E eu ajudei. E, porra, eu engoli. E tudo. Mas eu falei, vocês estão botando uma pessoa inexperiente numa crise que está vindo aí. A crise de 2008 já tinha se aberto. E isso exige vivência. Isso vai dar merda. Desculpe a expressão. E tal. Estava numa reunião, tem testemunha. Estava o Berzoini, estava a Dilma, estava o Roberto Amaral, estava o Eduardo Campos, que não pode mais testemunhar. Estava, enfim, o Lula. Estava todo mundo sentado ali, a Dilma conversando e tal. Enfim, eu não sou um visitante do assunto. Enfim, não quis ouvir, jamais quis ouvir, jamais. Está aí, Deus no que deu. Qual é a segunda para a gente compreender? A esquerda brasileira ou entende o que está acontecendo na cabeça da juventude, ou vai ficar falando sozinha com a boca cheia de teia de aranha. Na cabeça do povo brasileiro, o que aconteceu? Veio do estrangeiro, dos Estados Unidos, com muito dinheiro, um cidadão chamado Steve Bannon.
E o Steve Bannon traz a seguinte obviedade que está no nosso nariz e a gente não quis ver, que é o seguinte: se a gente consultar o povo na agenda real dele, emprego, salário, saúde pública, educação dos filhos, segurança para ir e vir, não morrer de bala perdida, ser respeitado pela polícia, não é? Enfim, aposentadoria, o povo é de esquerda. Sabe, pergunta para o povo brasileiro se ele acha que a saúde, a educação, o desemprego são tarefas espontâneas do mercado ou essa é tarefa do governo. 80%, eu tenho as pesquisas, 80% ou 90% fala, dependendo da pergunta, diz que é o governo. O que é que o Steve Bannon propõe? Óbvio, ele diz o seguinte: troca na cabeça do povo o julgamento e introduz na cabeça do povo temas morais, temas religiosos que são muito comoventes. Daí vem mamadeira de piroca, daí vem kit gay, daí vem, né, o Jesus e Deus e o neopentecostalismo e não sei o que e tal. Enquanto isso, por eurocentrismo ou imitação simiesca daquele esquerdismo boboca que aconteceu nos Estados Unidos, que está entre os democratas, lá nós derivamos para uma agenda identitária, tratando de assuntos que são todos graves e sérios. Só que tratando dos assuntos dos negros, das mulheres, das comunidades LGBTQI, como se isso fosse possível de resolver em agendas fragmentárias fora de um ambiente holista de projeto em que a miséria, a desigualdade, a intolerância e a violência sejam enfrentadas nas suas devidas proporções, com as suas devidas identidades, mas temos que nos reunir ao redor do consenso, ou pelo menos da esmagadora hegemonia moral e intelectual que está na cabeça do nosso povo. Então você pega Márcia Tiburi, não sei das quantas Willis, no Rio de Janeiro, aí tome Crivella, aí tome Bolsonaro, aí tome Witzel, como se nós não tivéssemos nada a ver com isso. Estelionatários do pensamento progressista. Estelionatários do pensamento progressista. Ponto. Essa é a explicação da resiliência do Bolsonaro, mas acredite, as camadas estão se desfazendo. O Bolsonaro vai chegar fora do segundo turno, não terá nem sequer 16%, 17%. Isso é uma profecia? Não. É um homem muito vivido, muito experiente, e só vai ter isso porque aqueceram a questão da sucessão antes do tempo. E antes do tempo, volta o Lula como um espectro. Não estou dizendo eu que isso seja justo, mas volta o Lula como um espectro de um discurso que deu origem ao bolsonarismo e que ele vai tentar recuperar para recuperar o ambiente onde ele foi vitorioso. Anticomunismo, perseguição de religião, ateísmo, moralismo de goela. O João Wilson se filiou ao PT saindo do PSOL. É perfeito. Não vai conseguir porque o que importa, a pandemia e a economia, mataram o Bolsonaro. Também não é para menos, porque é um boçal genocida, é tudo que há de pior. Ponto. Companheirada, que está me fazendo essa distintíssima oportunidade de conversar. Eu tenho um livro que, para quem tiver insônia, esse livro esclarece muitos desses pontos que foram perguntados. Mas eu vou fazer um resumo nos... Quanto tempo eu posso ainda? Sérgio? Você está falando 5 ou 4? Eu só vi 4 dedos. 5 minutos, Ciro. Viu? Tá bom, então eu vou tentar... Peraí, deixa eu zerar isso aqui. Então, a ideia básica é o seguinte: vamos entender o que é que eu defendo e que parece ser comum a todos nós. Eu defendo um projeto nacional de desenvolvimento, mas não concordo que a gente passe aligeradamente sobre essas palavras, porque cada uma delas importa. Em conflitos políticos nós estamos sendo derrotados. E, no atual momento, estamos sendo derrotados porque nem sequer estamos considerados no conjunto hegemônico da disputa do país. Então, o projeto supõe um plano, assim mesmo, um plano. Nós somos isto, ou seja, um imenso debate sobre o diagnóstico. Ou nós entendemos a raiz do problema, ou a terapêutica será sempre um equívoco. E a terapêutica liberal é muito simples de ser entendida por um povo que transitou na cabeça dele a ideia de que ser feliz é acessar o padrão maravilhoso de consumo que a globalização nos informa. E, aliás, essa é a única coisa que está globalizada. A informação de um padrão de consumo que faz com que o garoto do Rio de Janeiro, da Índia, dos Estados Unidos ou da Europa queira a mesma coisa. O mesmo standard. Agora, a Gucci lançou um tênis virtual. Você paga R$70, olha, meus camaradas, R$70, você entra na Gucci, paga R$70, eles te dão a possibilidade de você fotografar o seu pé com um tênis que não existe, apenas para você postar a ostentação de que está com tênis Gucci sem tê-lo fisicamente. R$70. Mas isto está... Então, isso é a grande questão da esquerda moderna,
é uma reespiritualização da humanidade, não é? No longo prazo, mas podemos começar por uma pedagogia que diga ao menino da pré-escola hoje aquilo que eu estou dizendo para o meu filho, que o consumo não deve responder a só uma pergunta, mas a 3, pelo menos, para começar. Quanto custa é a pergunta dominante? E isso eu volto já. Segundo, a quem aproveita o meu ato de consumo comunitariamente? Isso o Biden está falando lá, estou falando isso há 20 anos. A quem aproveita o meu ato de consumo? O japonês paga mais caro pelo arroz, lucidamente, ele não quer importar o arroz barato do Paquistão. Por quê? Porque aquilo é um traço cultural da autonomia alimentar dele, e haverá de chegar a hora em que a gente, na prateleira de orgânico, compre mais caro, porque isso é comunitariamente, né, útil ao meu concidadão, meu vizinho, meu parceiro, meu familiar. E terceiro, se o meu ato de consumo é amistoso com a natureza, né, na sua origem e no seu rejeito. Projeto supõe que o Brasil vai se determinar, e eu estou avançando. Eu acho, quero botar a cara para bater, que o Brasil deveria se tornar uma Espanha, sob o ponto de vista de indicadores contemporâneos, em 30 anos. O Oreiro deu o número. Se o Brasil crescer a 5% ao ano, a gente chega em 30 anos na renda per capita da Espanha. Olha, qual é a dificuldade? O problema é que, para começar, quando você tenta botar a economia política numa espécie de piloto automático, câmbio flutuante, superávit primário, meta de inflação, Banco Central autônomo, não é? Teto de gastos e conta para rico em dólar, ou a frouxidão da conta de capital, que eu acho que também tem que consertar e tem vários caminhos para fazer, só não devemos ser ingênuos nesse debate, mas, enfim, não devemos ser ingênuos em momento algum, mas algumas coisas tem que aclarar. Então, com esse conjunto objetivo, que foi uma fraude à Constituição de 88, praticada por um poder usurpador, que tem feito o protocolo da reforma constitucional, mas não consulta o pacto constitucional da verdade jurídica e política do povo brasileiro. Portanto, a minha primeira proposta, já eu encerro dizendo, né, é que assim não é possível. E essa trempe foi legitimada por nós. Sabe qual era a política econômica da Dilma? Câmbio flutuante, superávit primário, meta de inflação. Sabe qual era a política econômica do Lula? Câmbio flutuante, meta de inflação, superávit primário. Sabe qual era a política do Michel Temer, golpista, que caiu do céu, como todo mundo sabe, ele entrou para a vice-presidência da República porque eu impus e tal? Porra! Paciência, senhoras, perdoem. Não dá mais para a gente engolir isso. Na época, vocês vão botar um pilantra como Michel Temer, um safado como Michel Temer, papapá, senão o Ciro está magoado. Está aí os arquivos para dizer, não, bota o Michel Temer. Também a política econômica, câmbio flutuante, superávit primário, meta de inflação. Vai ser o quê a próxima? Câmbio flutuante, meta de inflação, superávit primário, carta aos brasileiros número 2, nunca mais comigo. Nunca mais comigo. Então, vamos lá. Projeto significa quantas matrículas no ensino superior o Brasil quer dar à sua garotada? No prazo de 30 anos. Orçamenta. Pronto. Orçamentação. O projeto vai dizer claramente. E aí, no projeto, não é? Nós temos que entender o que é nacional. Não é porque alguém perguntou muito lucidamente, mas ainda aceitando a dicotomia mercado interno e mercado externo. Essa distinção ela não existe. O que existe é entender por que nacional é um imperativo. A questão nacional tem uma modernidade absoluta em tempos em que a gente não pode ser xenófobo. Nós não podemos associar-nos com a direita europeia, que está, por exemplo, com um grande discurso. O Trump também está com um discurso. Não é o nosso nacional. O nosso nacional é o seguinte: o Brasil entende que a humanidade não tem condições simétricas de competir. Primeira grande disfuncionalidade do liberalismo: facilita a circulação de riquezas materiais, dinheiros e mercadorias, e restringe a circulação de pessoas. Espera, isso é liberalismo? Vamos liberar também os fluxos internacionais de mão de obra. O que vai acontecer? Nós vamos homogeneizar as condições de trabalho, salário e dignidade, ou vamos destruir o centro dinâmico da economia mundial pela migração de massa? Isso é óbvio, já está no meu primeiro livro, lá de 95, dizendo que a inconsistência teórica começa daí. Mas agora não é só isso. Agora, basicamente, são 3 assimetrias, para não falar de 100. 3. A personalidade e o custo do capital. No Brasil, há 40 anos, nós temos a maior taxa de juros do mundo. Desde 2008, o mundo opera com taxa de juros negativa. Foi para competir uma economia com juros negativos e a outra que se financia em São Paulo, na Bahia, no Rio de Janeiro, em Fortaleza, a 40% ao ano, e a outra se financia a 0. Não fica meu irmão. Não tem competitividade. Não há como ter competição nessa condição. Segundo, o nível de maturidade tecnológica. Sabe aquele padrão idealizado de consumo?
ele é a ponta da tecnologia. Serviços e não é trivial o tênis virtual Gucci. São meios de diagnóstico médico, química fina, bens de capital, novos materiais, supercondutores, microeletrônica, tudo que nós consumimos. Tudo. E isso não é global. Pelo contrário, nem nacional é mais. São estresses tremendos nos centros dinâmicos do norte da Itália, com o meio sul da Itália, das regiões mais dinâmicas da Grã-Bretanha, vis-à-vis Irlanda, enfim, vis-à-vis a Escócia. Enfim, são problemas na Califórnia, do migrante ilegal vivendo do lado do camarada que trabalha no Google, com outras condições, enfim. E terceira escala, aqui está a questão de doméstico versus exportação. Como o cidadão vai arbitrar com a informação, ele quer o bom, bonito e barato. E o bom, bonito e barato vem por escala gigantesca, que é a característica do empreendedor globalizado, ou, pelo menos, do empreendedor chinês. Então, a China faz 1 bilhão de calças jeans numa fábrica de Xangai. Essa calça jeans, por escala, chega mais barato na Sulanca de Caruaru, onde essa agenda estúpida da elite imbecil do Brasil já está praticada, que ali não tem regulação de salário, ali a mulher grávida pedala uma máquina de costura de sol a sol, crianças trabalham sem estudar, não tem posto, não tem cargo social, não tem carteira assinada, e a calça que sai de lá por escala é mais cara do que a calça chinesa que chega lá por escala gigantesca. Essa é a questão de nacional, para a gente ser pragmático. E a terceira questão é desenvolvimento. Companheirada, se você quer botar a economia do país num piloto automático, câmbio flutuante, superávit primário, desenvolvimento é um subproduto, se possível. E, como visto, numa década, ou 2 décadas, ou 3 décadas, nós abrimos mão de nos desenvolver. Não é que desenvolver seja consequência de voluntarismo, mas com essas travas, você não se desenvolve, ponto final. E olha a tarefa, remover esse entulho todo. E aqui começa a minha ideia. Qual é a minha ideia? A minha ideia é que o país precisa se reconstitucionalizar através de uma grande revisão constitucional, né, com os quóruns normais, eu não quero simplificar nada disso, e que deve ser proposto na eleição para poder galvanizar ao redor das ideias, e não do fulano, da Beltrano ou da Cicrana, a ideia, porque isso é um conflito. Porque o primeiro ato do Lira, mal tomou a eleição, votou o Banco Central, a autonomia do Banco Central. Por quê? Porque o povo brasileiro não está prestando atenção. Agora, mais grave, por que a reforma trabalhista passou com 300 votos? Por que a reforma da Previdência, que atirou na testa da classe trabalhadora, passou com 300 votos? Porque o sistema representativo brasileiro é do século XIX. Se constitui em audiência com o povo e opera em audiência com lobbies e grupos de pressão. E isso quem legitimou foi o pensamento progressista do Brasil, quando o senhor Fernando Henrique inventou uma impostura de presidencialismo de coalizão para dar um nome grandiloquente à fisiologia, corrupção, ladroeira, compra de votos. Para que a compra de votos? Para fazer qual reforma do país? Foi para comprar a reeleição. Sabe qual foi a única reforma que o Fernando Henrique meteu na Constituição? É outro entulho que tem que sair. Está proibido no Brasil distinguir empresa nacional de capital nacional de empresa estrangeira de capital estrangeiro. Essa foi a reforma que o Fernando Henrique fez na Constituição Federal Brasileira. Ali, no primeiro ano de mandato dele, foi a única que ele propôs. Então, essa revisão não pode ser discutida em Brasília exclusivamente. Eu respeito os partidos, compreendo a liderança natural que os partidos têm que ter, envolverei centralmente os partidos, mas a jogada será feita junto do povo. Como? Atenuar o conflito, reestruturando o Pacto Federativo. Está maduro. 24 estados brasileiros estão quebrados, com despesa corrente líquida, receita corrente líquida menor do que as despesas correntes, com taxa de investimento próxima de zero. 4 estados, São Paulo, Rio, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, são responsáveis por 84% de uma dívida de 600 bilhões de reais. Aí você diz, mas é muito dinheiro, vou dar só um termo de comparação. O Banco Central do Bolsonaro tirou do seu caixa 1 trilhão de reais com T de tapioca e entregou para os bancos a pretexto, sem regulação, de que os bancos iam expandir o crédito para fazer frente ao trauma da queda de faturamento pela pandemia. Sabe o que os bancos fizeram? Entesouraram o dinheiro ou emprestaram para poucas empresas que entesouraram o dinheiro e aplicaram 2, 3 pontos acima da Selic. Isto é o que aconteceu no Brasil. Portanto, reestruturar a dívida dos estados cria uma mediação que é da tradição brasileira. No passado conservador, agora pode ser a grande virada progressista. Mediar com os governadores um pacto novo federativo em que você tira a trava do endividamento
mediante determinadas condicionalidades, todas comprometidas com o investimento. Aqui é a etapa política. Eu ainda tenho mais 2 minutos para terminar, só para sinalizar. Então, qual é o objetivo desse plano, além daqueles dados todos que nós temos que fazer? Enfrentar e superar a miséria e a desigualdade no Brasil no prazo de 30 anos, com metas intermediárias de 5 anos, em 5, 10, 15 e tal. Avaliação, supervisão, controle, prêmios, punições, divisão de tarefas racionais, qual é o papel do capital privado nacional, que a contabilidade é em real, qual é o papel do capital do Estado nacional brasileiro, qual é o papel do capital estrangeiro, não tem que ter nenhuma xenofobia, mas todo centavo estrangeiro que entra aqui, quem está falando nos 300 bilhões da China, todo centavo em dólar que entra aqui no Brasil gera um passivo externo a ser remunerado. E isso contribui para o desequilíbrio estrutural da conta brasileira com o estrangeiro, porque quando eu vendo não tradables, por exemplo, vende a Eletrobras para um estrangeiro, quilowatt-hora é não tradable, você não exporta quilowatt-hora, vai faturar em real e vai converter tudo em dólar e mandar para o estrangeiro, numa conta de lucros e dividendos para o estrangeiro, que também está escancarada de forma absolutamente abusiva, com gravíssimas fraudes contábeis. Enfim, para vocês verem o tamanho da complexidade, mas também as oportunidades que o Brasil tem. Como é que a gente vai resolver o problema do curto prazo? A virada. Como é que a gente vai chegar lá? Primeiro, entendendo o longo prazo. O Brasil tem que fazer instituições que aumentem o nível de formação bruta de capital doméstico. Isso é a política que faz, não é fatalismo, não é consequência do acaso. E, basicamente, é o desenho tributário, o desenho previdenciário, o desenho do mercado de capitais, essa ferramentaria nova da economia digital e das startups, que é venture capital, seed money, angel money, que a gente tem que usar pedantemente as expressões em inglês, porque nem sequer o correspondente em português tem, quanto mais a realidade. Mas é assim que estão nascendo todas as startups, ao invés de crédito caro, impagável contra garantias que o jovem empreendedor não tem, capital de alto risco que faz uma aposta no potencial extraordinário da inovação. O rumo é transformar o Brasil numa pátria capaz de chegar de forma agressiva no mundo da economia do conhecimento. Porém, deixemos de uma vez por todas de sermos eurocêntricos. A teoria europeia nunca explicou o Brasil, porque nós temos atipias. Chicago não entende, sabe, você picar uma conta de cartão de crédito em 12 vezes. Experimenta ir para o estrangeiro, pegar o cartão de crédito e dividir isso em 6 vezes. Sabe, e isso muda completamente a teoria monetária, em que diz assim, que você encarecendo a taxa de juros, você dissuade a demanda agregada, porque o crédito mais caro, as pessoas dissuadem. Acaba com isso, ninguém sabe como é que a população chega na Casa Bahia, ela faz uma conta de que se a prestação cabe no bolso. Portanto, nós temos que ser contemporâneos do universo, entendermos a ciência, mas temos que tropicalizá-la, sabe, rebatê-la empiricamente com a compreensão da inteligência do nosso povo, das nossas mães e contradições. Então, a virada é o seguinte: no Brasil, você tem 4 problemas para resolver no curto prazo. Primeiro, o endividamento das famílias. Por quê? Porque 60% do PIB brasileiro, nos ciclos consumistas que nós vivemos, vem do consumo das famílias. O consumo das famílias vem de emprego, renda, salário e crédito. Política pública tem que lembrar que emprego e renda vem depois. Aonde que a política pública pode atuar no curto prazo? Reestruturando a dívida das famílias. Sabe o que eles fazem para a burguesia? Todo ano, o refis. Todo ano fazem isso. O Lula fez todos os anos. Eu digo, que esculhambação é essa, pai? O Brasil é o país dos otários. Quem paga imposto em dia é o otário. Quem não paga faz o refis, depois não paga o refis, faz o refis do refis. Compreende? Aí, para o pobre, é uma coisa simples de fazer. A gente faz aqui em Fortaleza todo mês. Aí levaram ao deboche, porque isso é uma nova escravidão, porque, desgraçadamente, esse passivo da população tem um fluxo em que os bancos ganham em cima de juros sobre juros, taxa de permanência, multas, tudo abusivo, desprotegido da sociedade brasileira, como está desde sempre. Desde sempre. Né? Compre, bote aqui a prestação, assine aqui com o seu dedo, leva o celular que vale R$600 por 1.800, não dá conta de pagar a prestação, pagou 300, fica devendo 4.000, e aí fodeu. Desculpe de novo, porque eu, de fato, não consigo lembrar disso sem me indignar. Depois, o investimento empresarial. 6 milhões de empresas inadimplentes. 14 anos faz, meu companheiro, minha companheira, que a indústria brasileira está com 25% a 30% de capacidade instalada ociosos. Qual é o investimento que a taxa interna de retorno, com 10 anos, 12 anos de 25% de capacidade instalada ociosa?
Qual é o empreendedor estrangeiro que vem investir para fazer uma geladeira no Brasil, se a nossa estrutura de produzir geladeira é capaz de produzir 1.000, só vende 700 há 10 anos? E aqui, de novo, você tem que reestruturar isso. Você tem reservas cambiais que pode fazer um fundo soberano, lastrear isso no momento em que o câmbio já está favorável, deixar o RED por conta do freguês, mas trocar juro brasileiro por juro estrangeiro. Nossas reservas estão aplicadas a zero. E reestruturar isso com condicionalidade de retomada do emprego, de retomada do investimento, coordenadamente com o Estado, etc, etc. Terceiro e crítico, o investimento público está se aproximando de zero. E veja o que nos aconteceu agora. Está sobrando 30 bilhões para investimento da União Federal. Os deputados inventaram um negócio agora, os senadores também, de emenda do relator. Nós vamos deixar isso continuar acontecendo. Sabe o que é a emenda do relator? O cara bota 30 bilhões de reais de uma emenda no nome do deputado Domingos Neto ou do senador Márcio Bittar e fica ali escondido do que é o destino disso. 30 bi, que é tudo que o país tem para gastar. E aí ele vai mandando ofício. Vou terminando. Vai mandando ofício e aí você pulveriza o dinheiro, não tem planejamento para nada, não tem consequência para nada, e a roubalheira, assim, 70% dos casos, é da metade para um terço. Então, eu sei onde está o dinheiro. Agora, isso é tudo conflito político. Nós vamos fazer um acerto contra isso, combinando com o Renan Calheiros, combinando com o Eunício Oliveira, combinando com o Sarney, combinando com o Fernando Henrique. Não vai acontecer. Não vai acontecer, essas coisas não acontecem por acaso, elas estão aí por conta do pacto político reacionário ao qual nós demos status de progressista. Compreende? E, por fim, para terminar mesmo, me desculpando aí pelo entusiasmo, mas eu tentei consolidar as perguntas, o Brasil está proibido de crescer, já examinamos aqui, porque cada vez que cresce 2 pontos, aparece uma interdição externa. Esse crescimento é todo no consumo, o consumo vai todo para a importação vai lá para cima. O agronegócio, quando pode, fecha o negócio, quando cai a commodity, quebra o Brasil. Essa é a explicação, vamos dizer, simplória, entre outras tantas razões, para o Brasil não crescer. Portanto, de novo, esqueçamos o eurocentrismo. A reindustrialização do Brasil não é uma opção, é uma condição sine qua. Sofisticar a estrutura produtiva brasileira, lá na economia digital do conhecimento, que é o grande objetivo estratégico, não necessariamente nos permite esquecer a agenda do século XIX, a reforma agrária, o ordenamento territorial, o zoneamento econômico e ecológico da Amazônia, e tudo mais, sem o que são ferramentas do século XIX, que o Brasil nunca usou, não conhece o seu território, manda o povo ir para a Amazônia e dizer que a condição de titular uma terra para o nosso compatriota que saiu do Rio Grande do Sul, do Nordeste, era mostrar que desmatou 25 anos atrás, e agora isso é mentira, agora é crime. Eles não entendem, por isso que eles são bolsonaristas. Porque o Bolsonaro foi lá e disse assim, acabou com a multa, acabou com não sei o quê. Vai lá e ganha o dinheiro para a tua família. Do jeito que tu sabe fazer, que é derrubando a mata, botando boi e matando o índio e tal. E nós não mudamos nada. O Brasil não tem um zoneamento econômico e ecológico, nós não temos presença no território. Sabe, exército picas, o exército está na faixa de fronteira a meio turno. As fronteiras brasileiras são uma gracinha. O território mesmo não tem ninguém tomando conta. Ninguém sabe o esforço aí do ICMBio, do IBAMA, que é desse tamanhinho, enquanto os babacas da elite estão dizendo na Faria Lima que o Estado brasileiro é grande demais. Nós não temos presença. E sabe o que acontece? O Brasil vai perder espaço estratégico no agronegócio e na mineração, porque o novo nome de protecionismo é ambiente. Não que o meio ambiente não seja em si mesmo uma questão grave. Então, século XIX, século XX. O século XX, indústria. Por onde começar a indústria? Agora, já, construção civil, recuperar toda a destruição criminosa a serviço dos órgãos de inteligência americanos, que a Operação Lava Jato, seu Sérgio Moro e sua banda de procuradores promoveu. Leniência, rápida, objetiva, conclusiva para todo mundo que tem expertise técnica e capacidade de reagir ao desafio de infraestrutura. Mas começar massivamente construção civil. Por quê? Porque você tem 24 mil obras paradas que já têm aí pipeline, já estão licenciadas ambientalmente, já estão licitadas e, salvo um probleminha aqui, outra acolá, elas podem ser retomadas em 3, 6 meses e elas têm características importantes. Adensam a mão de obra com dificuldade de qualificação, são modulares, atendem interesses que mudam rapidamente a condição de vida do povo, moradia popular, saneamento básico, né?
infraestrutura que incrementa a produtividade no dia seguinte que passa a rodar, ferrovias, rodovias, de duplicação de portos, dragagens, está tudo aqui na lista da minha cabeça. Na indústria, entretanto, são 4 complexos industriais onde o Brasil revela um potencial de escala, um potencial de maturidade e autonomia tecnológica e um potencial de economia do desequilíbrio externo estratégico do Brasil. São 4 obviedades que eu não escolho porque são amigos do rei ou vão me dar propina. Ele ligou o som, Ciro. Está sem som. Está sem som, Ciro. Eu estava falando de 4 complexos industriais que são óbvios, não porque eu escolho para financiar a minha carreira, ou o gabinete do ódio, ou a minha fortuna, mas é porque o buraco, a ponta deles, no balanço de pagamento de manufaturados. Obviedades. Complexo industrial do petróleo, gás e bioenergia. Europa, Estados Unidos, ambientalismo, isso é uma indústria do passado. Ok, daqui 30 anos, 40 anos, 50 anos será, mas faz sentido, companheiros e companheiras. A política de preços da Petrobras, cobrar do povo brasileiro R$100 por um botijão de gás produzido pela Petrobras por valores muito menores, e agora nós estamos com um terço da capacidade de refino paralisados e estamos importando quase 500 milhões de barris de gasolina, óleo diesel dolarizado, gerando emprego com o tostão brasileiro no estrangeiro. Essa é uma aberração. Em nome de quê? De atender o interesse do acionista minoritário. Por quê? Porque é muito fácil. A Petrobras produz um barril de petróleo por 10, 12 dólares, bota 8 dólares de imposto, dá 20 dólares, e ao invés dela vender para o povo brasileiro por 20 dólares, mais 5 de lucro, mais 30, sei lá, 10, 30% de lucro, ela vende pelo preço de oportunidade de se vendesse em Roterdã. Aí os americanos mandam matar um general iraniano, o preço vai para cima, a Petrobras precifica. Aí um navio atravessa o canal de Suez, o petróleo vai lá para cima, a Petrobras precifica. Para quê? Para gerar um lucro de 59 bilhões de reais fraudulento, que foi distribuído sem imposto nenhum, que é outra aberração. Né? O Brasil é um de 2 países que não paga imposto sobre lucros e dividendos, os acionistas minoritários. Segundo complexo industrial, o complexo industrial da saúde. Ô tragédia, o diabo ter mandado essa praga por cima do nosso povo, para a gente ver o absurdo que é um país chegar numa pandemia incapaz de ter máscara para os enfermeiros, incapaz de ter bata, monitor de UTI, rudimentos tecnológicos como um respirador que nós desenvolvemos aqui no Ceará, Paraíba desenvolveu ligeiro demais, a Embraer é rudimentar tecnologicamente. Isso não foi o Bolsonaro que fez, não, companheiro. Já passou muito o seu tempo, senhor. Eu estou terminando, que são 4 complexos industriais. Eu falei do petróleo, gás, bioenergia, estou falando do complexo industrial da saúde, falo do complexo industrial da defesa, bilhões de reais gastos por esses militares, tudo importado do estrangeiro. E, por fim, o complexo industrial do agronegócio. Sabe que a Petrobras tinha uma fábrica de fertilizante novinha em Folha, em Mato Grosso do Sul? Essa gente paralisou a fábrica. 100% dos fertilizantes da agricultura mais competitiva do mundo são importados do estrangeiro. Isso, mais ou menos, são 124 bilhões de dólares, sabe, mais ou menos. E o prazo aqui não é tão grave, porque, e nem as dificuldades estratégicas, quando a gente chegar em microeletrônica, novos materiais, né, supercondutores, microeletrônica, que já falei, celulares, comunicação, informática, aí nós vamos encontrar dificuldades. Mas, nesses 4 complexos, a gente vira o jogo. E, pedagogicamente, o povo vai ver, porque aí o país passará a crescer a 5 pontos percentuais e os salários poderão começar a ganhar aquilo que de produtividade nós ganhamos na economia. Senão, cada salário nominal que se der, a não ser uma política de salário mínimo, que eu tenho a ideia de separar dessa grande questão, mas o salário, a massa de salário que crescer acima do grande produtividade, a inflação tende a comer de volta. Não estou preocupado com o custo, porque quem destruiu a indústria brasileira foi câmbio e juro, não foi salário, estamos de acordo nisso. Mas entender que salário real só cresce se tiver uma boa proporção no grande produto. Me perdoem, pelo amor de Deus, para os que acreditam, me perdoem, por favor, para os que não acreditam, mas eu acho muito importante, por isso eu cancelei todos os meus compromissos, e fui provocado pela inteligência das perguntas. Eu quero muito aprofundar a discussão dessas coisas todas. Desculpem mais uma vez. Passo, então, imediatamente a palavra para o professor José Luiz Oreiro, para as suas considerações finais. Por favor, José Luiz.
Ok, muito obrigado, Sérgio. Mais uma vez agradeço ao gentil convite da Fundação, tá, para estar aqui hoje dialogando com vocês e com o governador e presidenciável Ciro Gomes. Antes de passar a resposta para as minhas perguntas, vou só fazer um pequeno adendo na resposta da Marise, que é o seguinte: no Brasil, tá, o Banco Central é o órgão operador da política monetária, mas ele não é o órgão normativo. Tá? O órgão normativo é o Conselho Monetário Nacional. Então, o que se deu ao Banco Central foi autonomia formal para ele usar os seus instrumentos. Mas se o Conselho Monetário Nacional, que é composto hoje por 3 membros, ministro da Fazenda, ministro do Planejamento e o presidente do Banco Central, quiser acabar com todas as resoluções que foram feitas desde o tempo do Armínio Fraga, liberando a conta de capitais, o Conselho Monetário Nacional faz isso em um dia. Contra, tá? Me posicionei publicamente contra, mas, assim, se eu estiver sentado na cadeira do Conselho Monetário Nacional, seja com o ministro da Fazenda, ministro do Planejamento, eu vou com uma canetada e acabo com isso. Tá? E a imprensa só vai ficar sabendo no dia seguinte. Tá? Não digo nada para ninguém, fico quietinho, aí com a canetada eu resolvo esse problema. Tá? Bom, ok. Agora, sem querer ensinar padre a rezar missa, já dado que a gente está numa fundação que, obviamente, tem uma inspiração marxista, né? Tem uma teoria marxista por base dela, quer dizer, eu já estudei o Marx há muitos anos atrás, né? Eu quero lembrar que tem aquela tendência, a queda da taxa de lucro, que está lá no Capital do Marx, né? Que advém do aumento da composição orgânica do capital, e que você contrarresta ela com o aumento da taxa de mais-valia. Pode ser um aumento da taxa de mais-valia absoluta, que é o que os empresários brasileiros estão fazendo desde o tempo do governo Temer, quer dizer, a reforma trabalhista. Tá? No fundo, foi uma maneira de você tentar aumentar a taxa de lucro que, isso eu quero chamar a atenção, desde 2010, se você olhar a taxa de lucro sobre capital próprio das empresas não financeiras, tá? Não financeiras, e isso explica o apoio ao Bolsonaro e ao Temer, tá? A taxa de lucro em 2010, tá, das empresas não financeiras era, na média, de 12,5% sobre capital próprio, em 2014 ela caiu para 4,5%. É por isso que o pessoal embarcou no projeto do Temer, aí na agenda Ponte para o Futuro, sei lá que diabos ela se chamava. Tá? Foi profit squeeze. Então, houve uma racionalidade. Tá? Quer dizer, por que, de repente, os empresários que amavam Lula passaram a detestar Dilma? Porque a Dilma destratava eles? Lógico, isso tem algum efeito. Tá? Mas é porque estavam ganhando menos dinheiro mesmo. Tá? Então, houve uma redução da taxa de lucro, tá, do capital privado não financeiro. Bom, a taxa de lucro pode cair, de acordo com a teoria marxista, por 2 razões. O aumento da composição orgânica do capital, que nós, economistas keynesianos, chamamos, né, de relação capital-produto, né? Ou pode cair porque você reduz a taxa de mais-valia, que nós, economistas keynesianos, chamamos de participação dos lucros na renda. Okay? Bom, um colega meu, Adalmir Marchetti, que é um professor da PUC Rio Grande do Sul e é um excelente economista marxista, tá, com uma boa formação teórica, empírica, ele tem estudado a questão da queda da taxa de lucro no Brasil, desde 1950, ele tem séries mostrando isso. Tá? Então, ele está mostrando o seguinte, que lá desde os anos 50, a taxa de lucro no Brasil está caindo. E essa queda da taxa de lucro está levando a uma redução do ritmo de acumulação de capital físico da economia brasileira. Isso, em parte, explica a nossa estagnação. Tá? Como é que você reverte ou tenta, né, reverter essa tendência de queda da taxa de lucro? Bom, ou você aumenta a produtividade do capital, né, e para isso é fundamental o investimento em infraestrutura, ok? Infraestrutura que vai aumentar a produtividade do capital privado, isso é fundamental, tá? Porque aí as empresas o capital privado vai ficar mais eficiente, tá? Então, isso reverte a queda da taxa de lucro. Tá? E você tem que introduzir inovações que sejam poupadoras de mão de obra. Ou seja, você tem que aumentar a produtividade. Aumentar a produtividade, desculpe, é exatamente isso. Aumentar a produtividade do trabalho é introduzir inovações que são poupadoras de mão de obra. E isso não foi feito no Brasil
de 2005 até 2015. Os salários aumentaram, mas a produtividade do trabalho não, ela ficou estagnada, porque as empresas não investiram. E não investiram porque o juro estava muito alto, porque o câmbio estava apreciado. Então, foi a não realização desses investimentos em tecnologias poupadoras de mão de obra que levou ao aumento do custo unitário do trabalho na indústria de transformação, que gerou a nossa desindustrialização. Esse é o ponto. Então, ninguém, por favor, assim, eu posso ser gordinho, mas eu não sou aliado dos capitalistas, ou seja, minha família, meu pai é de origem espanhola, de minha mãe, meu pai camponês pobre, imigrado da Espanha, minha mãe camponesa pobre, imigrada de Portugal, né? Então eu não tenho nenhum compromisso com esses caras, né? Eu estou usando aqui teoria marxista. Okay? Bom, e o segundo ponto, também marxistas, principalmente Rosa Luxemburgo, discutia, era o chamado problema da realização da mais-valia, ou seja, a ideia de que você precisava de mercado externo para que a mais-valia gerada no processo produtivo se transformasse em lucro, né? Por isso que as exportações são importantes. Quer dizer, se você fizer um crescimento só baseado no mercado interno, né, primeiro, como disse o Ciro Gomes, você vai ter pouca escala de produção. Se você tem pouca escala de produção, então o teu custo unitário de produção vai ser muito alto. Então você não vai conseguir competir com as empresas estrangeiras. A gente precisa incentivar, por intermédio dos bancos públicos, como o BNDES, a inserção competitiva das empresas industriais brasileiras no mercado internacional. Porque se a gente não fizer isso, nossa indústria não decola. Se vocês olharem os países de industrialização retardatária, ou seja, aqueles que se industrializaram depois da Inglaterra, que foi a Alemanha, Estados Unidos, sim, já estou terminando, Alemanha, Estados Unidos, Coreia do Sul e China, todos eles conseguiram aumentar de forma expressiva a participação das exportações das suas manufaturas nas exportações mundiais. Tá? Então, eu acho que com isso eu respondo essas duas provocações, que foram boas provocações, tá? Mas lembrando, a taxa de lucro no Brasil caiu e entre 2010 e 2014, isso explica muito o apoio ao projeto liberal depois do governo Temer, tá? E nós não podemos crescer apenas com base no mercado interno, senão nós não vamos gerar dinamismo, nós não vamos gerar o crescimento da produtividade, que é absolutamente necessário para restaurar o desenvolvimento econômico. Muito obrigado. Obrigado a você, professor Oreiro, pela sua exposição e muito contribuir no nosso seminário. Dizer que a Fundação está de braços abertos a receber em outra oportunidade. Foi muito boa a sua presença, bastante frutífera a sua participação conosco. Muito obrigado.